eu tenho muita segurança do pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo defende de ponta a ponta uma interpretação literal da Bíblia. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Eu vou apresentar aqui 7 argumentos que nós podemos utilizar em defesa do pré-tribulacionismo e também oferecendo uma resposta aos nossos irmãos pós-tribulacionistas. O primeiro argumento, então, é o argumento histórico. É interessante que o argumento histórico, muitas vezes, é citado pelos irmãos pós-tribulacionistas como um trunfo. Olha, em 1800 anos, nunca tinha se falado de um arrebatamento pré-tribulacional. Isso é uma coisa nova. Então, hoje já se sabe, quem estuda a escatologia com base erudita, não cai mais nessa conversa, porque esse argumento histórico usado pelos pós-tribulacionistas é um argumento inócuo. Por quê? Porque o tribulacionismo ele não foi sistematizado pelos pais da igreja. Quem disser hoje em dia, a igreja era pós-tribulacionista, está cometendo um grande engano, um grande equívoco, porque na patrística não houve cuidado, os pais não se debruçaram sobre essas questões. Toda a sistematização do tribulacionismo é posterior à reforma. O próprio Gerald Bray, naquela obra que eu sempre cito, que é a História da Interpretação Bíblica, Gerald Bray, uma obra da Edições Vida Nova, ele diz lá com todas as letras que Lutero e Calvino não tomaram tempo com escatologia, Então eles não se preocuparam com essas questões. A igreja nos primeiros séculos, se nós lermos a Didaquê, se nós lermos os pais da igreja, nós vamos ver que eles não tinham a preocupação de estabelecer essas questões pré, pós, mesotribulacionismo. O que havia naquele tempo era, na verdade, um cuidado com a vinda iminente do Senhor Jesus. Para eles, Jesus poderia chegar a qualquer momento. E hoje nós sabemos que a iminência está ligada à doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Então, se nós quisermos forçar a história a dizer algo em nosso favor, eu acho que os pré-tribulacionistas têm muito mais a seu favor, porque os pais da igreja criam, de maneira geral, na iminente volta do Senhor. É claro que eles tinham dificuldade ainda de entender as questões tribulacionais. Muitos deles criam que a igreja já estava em meio a uma tribulação e tal, e que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Mas então o primeiro argumento que eu utilizo é o argumento histórico. É um engano achar que a história está em favor do pós-tribulacionismo. Muitos dizem, isso aí é uma doutrina que foi inventada no século XIX por John Nelson Darby, que ouviu uma menina e tal de 14, 15 anos, chamada Margaret MacDonald. Bom, tudo isso nós já refutamos, já mostramos que inclusive essa menina, ela tinha uma visão pós-tribulacionista, ela não era pré-tribulacionista, e John Nelson Darby, que era um erudito, um homem que fez uma tradução da Bíblia, era um homem versado em teologia, de maneira nenhuma ele seria enganado por uma menina, uma jovem, uma adolescente. Bom, não vou aqui me deter nesse argumento histórico, é só para começar. Um segundo argumento é o argumento hermenêutico. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo, que está ligado a um sistema muito maior, que é o pré-milenismo dispensacionalista, é a única escola, a única posição, o único sistema hermenêutico que, na verdade, se baseia numa interpretação literal da Bíblia, de ponta a ponta. Os nossos irmãos pós-tribulacionistas, lamentavelmente, eles dizem que se apegam ao método histórico-gramatical, mas quando vão estudar Apocalipse, por exemplo, ali eles alegorizam a bel prazer aquilo que não está de acordo com a sua posição. Então, eu tenho muita segurança do pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo defende de ponta a ponta uma interpretação literal da Bíblia. Porque nós não temos permissão para alegorizar ou para espiritualizar
aquilo que está claro na Bíblia como sendo literal, né? Assim como também não temos como literalizar o que é alegórico. O texto se impõe. A boa exegese mostra para nós que o texto, quando analisado de acordo com o seu contexto, a ideia que está no texto ela se impõe. Não somos nós que vamos exportar para dentro do texto aquilo que nós achamos que é correto. Não, nós vamos extrair do texto. Isso é exegese, né? O prefixo e. Este prefixo significa fazer um movimento de dentro para fora, extrair. Então nós, claro, nos baseamos numa interpretação literal e vemos claramente que Deus distingue Israel da igreja. As promessas que Deus fez para Israel estão de pé. A aliança que Deus fez com Abraão, diz a Bíblia, é uma aliança perpétua. Então nós não temos como espiritualizar, não é? E dizer, não, a igreja é o Israel de Deus, a igreja substituiu Israel. O terceiro argumento é o argumento da natureza da tribulação e também o argumento da natureza da igreja, que eu vou fundir num só, não é? Seriam dois argumentos, o argumento da natureza da tribulação e o argumento da natureza da igreja. Então, fundindo os dois, nós vemos na Bíblia que há uma clara distinção entre, veja, as tribulações que a igreja sempre enfrentou ao longo da história e a tribulação como um período, o período tribulacional. Os irmãos pós-tribulacionistas muitas vezes dizem, não, a igreja, os crentes do primeiro século passaram por tribulação, a igreja ao longo dos séculos também enfrentou tribulação, nós não somos melhores do que ninguém. Veja, eles confundem claramente as tribulações pelas quais, claro, passamos, com o período tribulacional que a Bíblia claramente menciona que nós não vamos enfrentar. Então veja, nós podemos aqui citar algumas passagens para um estudo, como por exemplo, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, ali nós vemos a menção da 70ª semana de Daniel, que está determinada não sobre a igreja, mas ali diz claramente, está determinada sobre o povo. O anjo ali referiu-se, né? O anjo que falava com Daniel disse, sobre o teu povo e a cidade, uma referência, claro, também a Israel. Então veja como a Bíblia claramente distingue aí Israel da igreja e mostra que a tribulação, ela é uma provação para o povo de Israel. Outro argumento dentro deste que nós estamos apresentando, que é o argumento sobre a natureza da tribulação e da igreja, um texto ou um livro da Bíblia também que poderíamos aqui analisar, Apocalipse. Apocalipse mostra que a igreja estará no céu durante o período tribulacional, porque nos capítulos 1 a 3, o termo igreja ali aparece, porque João ele está destinando a revelação que ele recebeu do Senhor às 7 igrejas da província da Ásia, então o termo igreja ali se repete várias vezes. Mas a partir do capítulo 4, quando João ouve aquela voz que ele disse, sobe cá e te mostrarei as coisas que depois dessas vão acontecer, claramente Deus começa a revelar para João a igreja no céu, representada por aqueles 24 anciãos. E a partir do capítulo 6, quando é aberto o primeiro selo, tem início o período tribulacional, e a igreja não está presente, a igreja já é vista no céu, repito, representada pelos 24 anciãos. Jesus também nos prometeu, não é? Claro, falando aos destinatários originais e a nós por extensão, Jesus promete livrar-nos do período tribulacional, porque lá em Lucas capítulo 21, versículo 36, está escrito, vigiai para que possais ser dignos, né, de escapar, evitar, no sentido de escapar destas coisas que brevemente hão de acontecer. Apocalipse 3 e 10 também, a Bíblia deixa claro que o Senhor nos livra ali do período, né, da hora da tentação, veja, não é na hora, mas da hora da tentação,
que há de vir sobre todo mundo. Eu tenho dito que a igreja não participará desse período, porque em Apocalipse também, a partir do capítulo 4, a palavra igreja sequer aparece, porque João já vê a igreja no céu, e a partir do capítulo 6, quando é aberto o primeiro selo, que marca o início do período tribulacional, a igreja já estará no céu, representada pelos 24 anciãos. O quarto argumento é o argumento da doutrina da iminência, que eu já mencionei. Esse argumento da doutrina da iminência é muito claro, porque se Jesus vem após a aparição do anticristo, como dizem os nossos irmãos pós-tribulacionistas, então não tem sentido nós pregarmos a iminência. E a doutrina da iminência é bíblica, é clara, porque Jesus mesmo disse, daquele dia, hora ninguém sabe, ou seja, Jesus pode vir a qualquer momento. Se o pai de família soubesse em que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão minar a sua casa. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então o argumento da iminência, claramente, é um argumento em prol do pré-tribulacionismo, né? Não tem sentido um pós-tribulacionista, por isso que eles fogem das questões atreladas à doutrina da iminência. Um quinto argumento, rapidamente, é o argumento da obra do Espírito Santo. Esse argumento da obra do Espírito Santo, ele é muito claro, porque o Espírito Santo ele está restringindo, ele está detendo o anticristo de se manifestar. A Bíblia é muito clara, não é? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 11, que os nossos irmãos pós-tribulacionistas também gostam de usar e dizer, olha, Jesus só volta depois que o anticristo se manifesta. Mas eles confundem duas coisas ali. É preciso interpretar esse texto com muito cuidado, porque ali, se você ler com atenção o início de 2 Tessalonicenses, você vai ver que há uma diferença entre a vinda do Senhor e o dia do Senhor. Não confunda a vinda do Senhor com o dia do Senhor, não é? O dia do Senhor, ele vem depois da vinda do Senhor. Leia com atenção, eu tenho vídeos aqui no meu canal que explicam isso. Você pode ver aqui claramente, você pode ver aqui nessa playlist, e tem o vídeo também expondo o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, é muito importante esse argumento da obra do Espírito Santo. Diz lá, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, que o anticristo só vai se manifestar, o homem do pecado só vai se manifestar quando o Espírito Santo, ali claramente é uma referência ao Espírito Santo, embora não se mencione a um que o detém. Esse um não pode ser o diabo, porque o diabo não vai deter o seu próprio emissário, o seu próprio preposto, que é o anticristo, né? Então, esse um que detém até que do meio seja tirado é o Espírito Santo, que não vai ser tirado literalmente da terra, porque ele é onipresente, mas no sentido, né, ele será tirado do meio, no sentido que ele vai se afastar, a igreja será arrebatada, ele vai se afastar para que a tríade satânica também tenha uma maior liberdade por ocasião do período tribulacional. Mas vamos, para concluir, o sexto argumento é o argumento da necessidade de intervalo entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor. Não tem como todos os eventos que estão previstos acontecerem sem que haja a necessidade de um intervalo, porque, veja, os irmãos pós-tribulacionistas muitas vezes dizem, não, tudo vai acontecer naquele dia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10, é muito claro. Só que você não pode analisar, segundo aos Tessalonicenses, desconectado do que Paulo disse em 1 aos Tessalonicenses. Paulo explicou em 1 aos Tessalonicenses que os eventos vão se dar de maneira sequencial. Primeiro vem o arrebatamento. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que os filhos da luz, eles não são destinados à ira. Também diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que o Senhor nos livra da ira futura. Então, você tem que entender que naquele dia, claro, aquele dia não é um período de 24 horas. Assim como a última hora, João falou, filhinhos, é a última hora, é claro que não é uma referência a uma hora de 60 minutos. É uma referência, um termo técnico, é um termo escatológico para designar esse período do fim. Então,
haverá, claro, entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor em poder e grande glória, eventos. O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu, haverá os julgamentos. Não adianta você querer dizer que os julgamentos são um só, porque o que distingue os julgamentos são os participantes, os critérios, né? Os resultados, o resultado de cada julgamento. Então, não há como você dizer, por exemplo, que o tribunal de Cristo é a mesma coisa que o trono branco. São julgamentos distintos. Então, esse sexto argumento é importante, o argumento da necessidade de um intervalo entre o arrebatamento da igreja e a manifestação do Senhor em poder e grande glória. E o último argumento aqui, em favor do pré-tribulacionismo e em contraposição ao pós-tribulacionismo, é o argumento também dos contrastes que há entre o arrebatamento da igreja e a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Não há como harmonizar os eventos ligados ao arrebatamento com os eventos ligados à manifestação. E quando você não consegue harmonizar, isso indica que são eventos diferentes. A ressurreição que vai acontecer por ocasião do arrebatamento, por exemplo, não é a mesma ressurreição que acontece por ocasião da manifestação do Senhor em poder e grande glória. Porque por ocasião do arrebatamento, Jesus virá até os ares e a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Os salvos também, os mortos em Cristo que vão ressuscitar, serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares. Agora, aquela ressurreição que está lá em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, quando os dois pés de Jesus já estiverem na terra, veja, não é mais um encontro com o Senhor nos ares. Então, o grande problema dessa interpretação do pós-tribulacionismo é que ela força a harmonização entre o arrebatamento e a manifestação. Para ela ser verdadeira, a igreja teria que subir e já descer. Não tem sentido isso, né? O pessoal até faz aí um gracejo, fala que é a teoria do ioiô, do bate-volta. Eu às vezes evito essas expressões porque não quero parecer aqui que estou zombando da posição dos irmãos pós-tribulacionistas, porque eu também tenho estudado o assunto, modéstia à parte, do ponto de vista da erudição, né? Consultado obras de eruditos que eu tenho mencionado aqui para vocês, John Alvor, né? Charles Ryer e assim por diante. Se você ler essas obras, esses eruditos, aquela obra também excepcional, Quando a Trombeta Soar, né? Que tem vários autores eruditos ali, você vai ver como eles explicam de uma maneira pormenorizada, detalhada e provam por A mais B que não tem como você harmonizar. Veja, por exemplo, o caso também da última trombeta, que os irmãos pós-tribulacionistas forçam a interpretação, forçam a harmonização dessa última trombeta com a sétima trombeta de Apocalipse. Ora, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Não tem nada que ver, porque só porque é a última trombeta tem que ser aquela sétima? Não tem sentido, não é? Você tem que procurar entender, porque Paulo morreu muito tempo antes, décadas antes de Jesus revelar para João os juízos ali de Apocalipse, né? Aquela sétima trombeta de uma série de 7, né, tocadas por anjos, não deve ser confundida com a última trombeta. Ora, não, mas eu só tenho na Bíblia como harmonizar última com sétima. Não, mas não é porque é a última que você vai forçar a interpretação. Última em que sentido? Paulo estava escrevendo para uma igreja gentílica, né? Então aquela igreja, com certeza, as pessoas conheciam também as trombetas dos romanos, né? Porque também dizer que era uma referência às trombetas de Israel, eu acho que também é difícil essa posição, porque era uma igreja gentílica que não conhecia os costumes dos judeus. E também querer forçar a harmonização com Apocalipse 11 também não dá, até porque depois da última trombeta não vem a consumação de todas as coisas, não vem um milênio, ainda virão mais 7 juízos, as 7 taças, né, da ira de Deus. Isso também, modéstia à parte, eu respondo aqui no meu canal. Então vou concluindo por aqui, só para repetir os 7 argumentos em favor do pré-tribulacionismo em contraposição ao pós-tribulacionismo. Quais são os argumentos? Primeiro, o argumento histórico está em favor do pré-tribulacionismo, ao contrário do que se pensa. Segundo, o argumento hermenêutico,
porque os pré-tribulacionistas se baseiam numa interpretação literal. Nós utilizamos o método histórico-gramatical de fato, né? Em todas as passagens proféticas. Nós não alegorizamos a bel prazer a profecia. O terceiro argumento, o argumento sobre a natureza da tribulação e da igreja. A tribulação não é para a igreja, claramente. Daniel 9, 24 a 27 diz que a 70ª semana é para Israel, foi determinada para o povo de Israel. E a igreja, claro, ela não aparece no período tribulacional nunca. O termo igreja não aparece lá em Apocalipse quando se menciona o detalhamento do período tribulacional. O quarto argumento é o argumento da doutrina da iminência. A iminência só faz sentido, e é bíblica, não é? Para a posição pré-tribulacionista. Daquele dia e hora ninguém sabe. O quinto argumento é o argumento da obra do Espírito Santo. Está claro lá em 2 Tessalonicenses 2 que o Espírito Santo, né, há um que detém. Nós entendemos à luz, a Bíblia análoga, à luz da analogia da palavra de Deus, que o Espírito Santo está detendo a manifestação do anticristo. Ou seja, nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. E, por último, aliás, temos o sexto argumento, que é o argumento da necessidade do intervalo entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor. E o último argumento, aí sim, o argumento dos contrastes entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor. Um livro que pode ajudar muito você nesse assunto é O Arrebatamento, de John Alvor. Ele apresenta esses mesmos argumentos com uma riqueza maior de detalhes, né? Há também aquele livro de John Hart, que é muito bom, que é um apanhado de vários artigos, né, da editora Batista Regular, e vários outros livros que eu tenho apresentado aqui. E também o nosso curso, Perguntas Escatológicas, 101 respostas às principais questões da doutrina das últimas coisas. Tá certo? Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando deste vídeo. Curta-o, compartilhe-o e que Deus abençoe ricamente a sua vida. E se você desejar, claro, inscreva-se no meu canal. A paz do Senhor.